Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos comentar sobre a audiência trabalhista, um dos principais meios de prova do processo do trabalho. Eu vou elencar alguns pontos importantes, dando dicas de como você deve se portar para fazer uma boa audiência trabalhista. Então fica comigo até o final. Antes de entrar no assunto propriamente dito, é muito importante você dominar dois conteúdos. Primeiro, as regras do jogo. Estuda sobre audiência trabalhista, pega o teu livro de processo do trabalho, vai lá no capítulo sobre audiência e estuda as regras do jogo. Se possível, compra até alguns livros específicos sobre audiência trabalhista e domina as regras do jogo. Segundo ponto que você deve dominar é o seu processo, o processo em que foi designada a audiência. Portanto, lê a petição inicial, analisa os documentos que foram anexados, se já tiver defesa, estuda todos os pontos da defesa, se você está elaborando a defesa, analisa cautelosamente todas as preliminares que você pode arguir, analisa criteriosamente todos os pontos da petição inicial e domina o teu processo. É importante que você saiba que a CLT não faz fracionamento de audiências, mas é comum nas varas do trabalho se fracionar, portanto fica atento à intimação, fica atento ao mandado de citação para você saber definir se a audiência designada é inicial ou audiência una ou de instrução. Cuidados com a audiência inicial. A audiência inicial serve para o recebimento da defesa e oferta da proposta de conciliação. No entanto, é possível que o juiz possa fazer algumas indagações para você ou para o reclamante, sobretudo se for o caso de designar uma perícia ou a própria necessidade de designação da instrução. Então, apesar de ser uma audiência mais simples, você precisa ter conhecimento do caso até para passar segurança para o seu cliente. Portanto, não despreza a audiência inicial, não. Então estuda o processo também para fazer uma audiência inicial. Já a audiência de instrução demanda um pouco mais de cautela por parte do advogado. É nessa audiência onde haverá os debates sobre os fatos articulados na petição inicial e na defesa. Então demanda uma maior atuação por parte do advogado e eu vou passar algumas dicas para você fazer uma boa audiência. Dias antes da audiência, nas quartas-feiras, analisa a pauta da semana seguinte. Analisa quais são as audiências que estão na sua agenda na semana seguinte e já fala com os clientes na quarta-feira. Fulano, dia tal, haverá audiência. Consegue testemunha para o teu caso? Indaga teu cliente sobre isso e marca uma reunião com as testemunhas antes da audiência, de preferência no dia anterior à audiência, para você não ter surpresas. E você precisa sim conversar com as testemunhas. Você precisa sim conversar com o seu cliente e passar as orientações. Muitas vezes as testemunhas, o próprio autor da ação, o próprio réu da ação, nunca participou de um ato processual como esse. Você precisa também descobrir até onde as suas testemunhas têm conhecimento sobre os pontos controvertidos que estão sendo debatidos no teu processo. Então é fundamental que você marque uma reunião com antecedência com o seu cliente e com as suas testemunhas. E como funciona o ritual da audiência de instrução? Seja na audiência una, seja na audiência de instrução propriamente dita, a primeira coisa que o juiz vai fazer é renovar a tentativa de conciliação. Não obtendo êxito, vai-se a fixação dos pontos controvertidos. Então é possível que o magistrado lhe indague sobre os pontos controvertidos e você vai ter que dominá-los. Você tem que entrar na audiência ciente dos pontos controvertidos e, sobretudo, daqueles cujo ônus é seu, cujo ônus da prova pertence ao reclamante, cujo ônus da prova pertence ao reclamado. Após a fixação dos pontos controvertidos, vai-se aos debates. Em primeiro lugar, há o depoimento das partes. Em regra, primeiro o reclamante, depois o reclamado. É possível que o juiz possa dispensar, se for o caso, o depoimento das partes. E se você pretender ouvir o reclamado, ouvir o reclamante, você tem que informar ao juiz, já que o depoimento das partes pode ser relevante para uma eventual confissão. Você pode levar a parte contrária a confessar em audiência. Às vezes você percebe que o seu adversário está um pouco nervoso, não está seguro.
Esse é o momento, sobretudo se você não tiver testemunhas, sobretudo se você não estiver confiante nas suas testemunhas, esse é o momento de você indagar a parte adversa. Fazer perguntas direcionadas a uma eventual confissão da parte adversa. Se o juiz indeferiu o seu requerimento, consignam os seus protestos sob pena de preclusão. Então, é muito importante que você fique atento a isso. No entanto, estrategicamente, se você tiver uma boa testemunha, se você sabe que a testemunha tem confiança no que fala, dispensa o depoimento das partes, eu utilizo a seguinte estratégia. Se eu estou com uma boa testemunha, uma testemunha que vivenciou os fatos que eu articulei na minha defesa, que eu articulei na minha petição inicial, eu dispenso o depoimento da parte contrária. Porque eu dando a palavra, eu requerendo o depoimento da parte contrária na audiência, eu dou a oportunidade dele explicar. Às vezes tem uma pessoa que consegue falar bem ali naquele momento da audiência, e lembrando que a parte não presta compromisso em dizer a verdade, então você oferta a ele a oportunidade de esclarecer ao juiz aquele ponto que não ficou tão claro e cujo ônus é da outra parte. Então a obscuridade, nesse caso específico, lhe favorece. Então você não precisa ouvir o depoimento da parte contrária necessariamente. Você tem que identificar naquele momento da audiência se a sua estratégia é compatível ou não com o depoimento da parte contrária. Em regra, repito, se eu tiver com uma boa testemunha, eu prefiro dispensar o depoimento da parte contrária. É possível que a parte contrária requeira o depoimento do seu cliente. Você precisa entrar em audiência com todas as orientações passadas ao seu cliente. Às vezes faz 1 ano, faz 6 meses que ele foi lá no teu escritório e relatou todo o caso para você fazer a petição inicial, relatou todo o caso para você fazer a defesa. Ele pode não lembrar dos detalhes e é sua obrigação orientá-lo, fazer um resumo da petição inicial, fazer um resumo da sua defesa, dizer quais os pontos que são objeto de controvérsia, dizer quais as perguntas possivelmente serão feitas a ele. É sua obrigação fazer isso e passar todas as orientações para todas as perguntas que forem feitas, ele saber responder com segurança. Conversa com as testemunhas. Eu posso conversar sobre o caso com as testemunhas? Eu posso conversar sobre a audiência com as testemunhas? Lógico. Muitas vezes a testemunha nunca pisou numa sala de audiências. Ela não sabe como funciona. Você vai orientá-lo desde a primeira pergunta que o juiz vai fazer, que é compromisso de dizer a verdade. Muitas vezes a testemunha não tem noção do alcance do compromisso que ela faz em audiência. E é sua obrigação orientá-la. É sua obrigação dizer que o juiz vai perguntá-la se ela promete dizer a verdade, sob pena de responder ao processo. E, logicamente, você não vai instruí-la a inventar, você não vai instruí-la a omitir qualquer fato. Você vai orientá-la a conduzir o seu depoimento de acordo com a sua petição inicial, de acordo com a sua defesa, partindo do pressuposto, lógico, que a sua defesa, que a sua petição inicial não contém inverdades. Então, você vai prestar todas as orientações para a sua testemunha, deixá-la tranquila. Olha só, o juiz vai perguntar se você promete dizer a verdade, e aqui nesse processo a gente não está aqui para inventar absolutamente nada, então pode ficar tranquila para dizer sim, prometo dizer a verdade. Outra coisa que o juiz vai perguntar é se a testemunha possui amizade íntima com o seu cliente, e você vai esclarecer a ela o que é uma amizade íntima. Amizade íntima é aquela relação mais próxima, onde um vai na casa do outro com frequência, onde passam o Natal juntos, onde um é padrinho do menino do outro. Enfim, a amizade íntima é essa relação mais próxima. Ser colega de trabalho, conhecer e conviver no trabalho não é uma amizade íntima, e você vai esclarecer para ela antes da audiência. O juiz também vai perguntar se a testemunha possui inimizade com a outra parte. E você vai esclarecer também o que significa juridicamente inimizade. Outra coisa que o juiz pode perguntar antes do depoimento da sua testemunha: se aquela testemunha possui algum interesse naquele processo, se ela está torcendo para um dos lados, e você vai orientar a sua testemunha previamente o que o juiz quer dizer com essa pergunta. Se ela está ganhando algum tipo de favorecimento para prestar aquele depoimento. Muitas vezes, entre uma audiência e outra, o juiz não para esclarecer o alcance de sua pergunta. E é sua obrigação passar
todas as orientações prévias para a testemunha. Já qualificada, advertida e compromissada, vamos aos depoimentos de sua testemunha. E quem vai fazer as perguntas em primeiro lugar é o magistrado condutor daquela sessão. E ele vai fazer essas perguntas direcionadas, logicamente, aos pontos controvertidos no processo. Lembra que você já definiu quais são esses pontos controvertidos? Lembra que eu falei que você iria marcar uma reunião com sua testemunha no dia anterior à audiência para debater os pontos controvertidos? Esse é o momento de você passar segurança para a sua testemunha. Esse é o momento onde a sua testemunha irá se sentir segura para falar o que ela sabe. Você já ensaiou com ela previamente. É possível você prever quais são as perguntas que serão feitas. Por exemplo, numa ação em que se discute horas extras, é óbvio que o juiz vai perguntar qual o horário de trabalho do reclamante. Então você, ciente desses pontos, vai conversar previamente com a sua testemunha, orientando-a sobre a melhor forma de responder as perguntas. E aí você vai passar segurança para aquela testemunha. Aquela testemunha vai se sentir mais confortável em depor perante o juiz. Não estou aqui dizendo, logicamente, que você vai instruir aquela testemunha a mentir ou a omitir fatos. Não estou falando disso, até porque tal prática constitui crime de falso testemunho. Mas você pode sim orientá-la dentro dos limites da boa-fé, dentro dos limites da verdade, você pode orientá-la a prestar um depoimento mais tranquilo, mais confortável para ela. Muitas vezes a testemunha que está ali depondo é uma pessoa mais humilde, é uma pessoa com pouca instrução e pode dar uma resposta que leve a uma dupla interpretação. Por isso é importante você conversar previamente com sua testemunha, para que os fatos sejam apresentados de modo claro, de modo transparente. Dando sequência à audiência, a sua testemunha já apresentou diversos fatos mediante as indagações feitas pelo juiz, aí você terá a palavra para fazer as suas perguntas. E você que acompanhou o depoimento da sua testemunha atentamente, é bom ficar atento ao que a testemunha está falando, você vai perguntar somente aquilo que faltou a testemunha debater. Às vezes tem um ponto que o juiz não observou, você vai lá e faz uma pergunta relativa a esse ponto que você quer que seja esclarecido. Evita redundância, evita indeferimento de perguntas repetitivas. Entretanto, se na definição da sua estratégia você entender que há algum ponto, muito embora já tenha sido perguntado, mas precise ser melhor esclarecido pela testemunha, insista na pergunta. Insista na pergunta. Se o juiz indeferir, pede para fazer a transcrição da sua pergunta e logo em seguida a consignação dos seus protestos quanto ao indeferimento da pergunta. Logo após as suas perguntas, a outra parte, o advogado da outra parte também poderá formular perguntas a essa mesma testemunha. Você precisa, repito, esclarecer todo o procedimento à sua testemunha para que ela se sinta confortável, para que ela se sinta tranquila naquele momento. Encerrado o depoimento da minha primeira testemunha, é necessário ouvir uma segunda testemunha? Depende. Depende de quê? Se essa testemunha tem conhecimento apenas dos mesmos fatos que a sua primeira testemunha já se pronunciou, evita ouvir uma outra testemunha. O que importa não é a quantidade, mas sim a qualidade do seu depoimento. Portanto, quando você for marcar aquela reuniãozinha que eu mencionei, escolhe 2 ou 3 ali colegas de trabalho do reclamante que tenha conhecimento dos fatos e pega aquela que você sentir mais confiança, pega aquela que se sentir mais confortável e coloca para depor em primeiro lugar. A depender do depoimento dessa testemunha, você dispensa as demais. Claro, você só não vai dispensar as demais testemunhas se uma segunda ou terceira testemunha, a depender do rito processual, se os fatos que ela vem contribuir, os fatos que ela vem esclarecer são distintos. Aí tudo bem, você precisa sim ouvir uma segunda testemunha. Quanto às testemunhas da parte contrária, fica atento que logo após a qualificação dessa testemunha, é o momento oportuno de contraditá-la, se for o caso. Se for alguma hipótese de impedimento ou se for alguma hipótese de suspeição. Após a qualificação é o momento de contraditá-la. Se você não contraditar a testemunha nesse momento, haverá a preclusão de sua arguição. Haverá a preclusão do seu incidente processual. Portanto, fica atento. Assim que a testemunha entrar na sala,
Questiona o seu cliente quem seria aquela pessoa, se tem alguma relação de parentesco com o reclamado ou com o reclamante, a depender de qual lado você esteja. Questiona o seu cliente se aquela testemunha é o gestor da empresa, confunde-se com o dono, tem alguma relação de parentesco com o dono da empresa, com o reclamante. Faz esses questionamentos para você poder contraditar a testemunha no momento oportuno. E uma única dica em relação ao depoimento das testemunhas da parte contrária. Fica atento ao conteúdo, fica atento à pessoa que está ali depondo. Se for uma pessoa que está ali apresentando detalhes que prejudicam a tua tese, quando lhe for passada a palavra, evita fazer perguntas. Sem perguntas, excelência, e segue o jogo. Uma última dica: sempre que uma arguição sua em audiência for indeferida pelo magistrado, pede para consignar os seus protestos, evitando assim a preclusão. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa as notificações. Até o próximo vídeo.